O Papa Francisco encontra um pequeno menino de rua comendo lixo e faz algo que muda a sua vida para sempre. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O sol de agosto em Brasília castigava o eixo monumental quando Bernardo Cavalcante, um menino de 5 anos de olhos amendoados e cabelos castanhos revoltos, observava as pessoas passando apressadas em frente à Catedral Metropolitana. O calor do meio-dia fazia o ar vibrar sobre o concreto, criando uma atmosfera quase onírica ao redor das formas arquitetônicas únicas da capital federal. Sentado nos degraus da igreja, Bernardo brincava distraidamente com um carrinho velho encontrado dias antes, enquanto seu tio, Augusto Rangel, conversava de forma exaltada com algumas pessoas do outro lado da rua. O menino já estava acostumado com aquela rotina. Seu tio sempre parecia agitado, falando alto e gesticulando muito, principalmente quando estava sob efeito de substâncias. Desde que seus pais haviam partido em uma viagem sem retorno, Bernardo vivia com o tio, em um pequeno apartamento na Asa Sul. As condições eram precárias e o menino frequentemente passava os dias vagando pelas superquadras, procurando algo para se distrair ou alguma alma bondosa que pudesse lhe oferecer um lanche. Naquela tarde em particular, algo diferente estava prestes a acontecer. A catedral estava mais movimentada que o normal, com várias pessoas entrando e saindo, carregando flores e decorações. Bernardo ouviu comentários sobre uma visita importante que aconteceria no dia seguinte. O Papa Francisco estaria ali para um encontro especial com a comunidade local. O pequeno não entendia bem quem era aquela figura tão importante, mas percebia a energia diferente no ar, a forma como as pessoas pareciam mais animadas e esperançosas. Uma senhora que sempre frequentava a igreja, Dona Celina Mindelo, uma figura conhecida na comunidade por seu trabalho social, aproximou-se de Bernardo naquele momento. "Olá, pequeno", ela disse com um sorriso gentil, sentando-se ao seu lado nos degraus. "Você está com fome?" Antes que ele pudesse responder, ela já estava tirando de sua bolsa um pacote de biscoitos e uma caixinha de suco. Bernardo aceitou a oferta com um misto de gratidão e desconfiança, sentimentos que havia aprendido a cultivar em sua curta, mas já difícil jornada. Dona Celina, com seus cabelos grisalhos sempre bem arrumados e óculos de armação dourada, era uma das poucas pessoas que parava para conversar com ele. "Sabia que amanhã vamos receber uma visita muito especial?" ela perguntou, enquanto observava o menino devorar os biscoitos. "O Papa Francisco vem até nossa igreja. Ele é um homem muito bondoso, que dedica sua vida a ajudar as pessoas." Os olhos de Bernardo brilharam com curiosidade. "Ele ajuda crianças também?" perguntou timidamente, sua voz quase um sussurro. "Sim, meu querido, especialmente as crianças", Dona Celina respondeu, seu coração apertando ao ver a esperança nascendo nos olhos do pequeno. Naquele momento, Augusto gritou do outro lado da rua, chamando Bernardo. O menino se levantou rapidamente, guardando no bolso o resto dos biscoitos. "Obrigado, Dona Celina", murmurou antes de correr em direção ao tio. Dona Celina observou a cena com preocupação. Como assistente social aposentada, ela reconhecia os sinais de negligência. Há meses vinha tentando aproximar-se mais do menino, construir um vínculo de confiança, mas Augusto sempre aparecia para levá-lo embora nos momentos mais cruciais. Enquanto caminhava para casa naquela noite, Bernardo não conseguia parar de pensar no que Dona Celina havia dito sobre o Papa. Em seu pequeno coração, começava a brotar uma semente de esperança. Deitado em seu colchão fino no chão do quarto minúsculo, ele sonhou com um homem vestido de branco que estendia as mãos em sua direção, oferecendo-lhe um novo caminho. Na manhã seguinte, a Catedral Metropolitana de Brasília estava irreconhecível. Flores brancas decoravam a entrada e uma multidão já se aglomerava nas proximidades, esperando a chegada do Papa Francisco. Bernardo acordou cedo, motivado por uma força interior que nem ele mesmo compreendia. Aproveitando que seu tio ainda dormia, saiu sorrateiramente do apartamento e correu em direção à igreja. A manhã em Brasília despertava com uma energia diferente. O céu, num azul profundo característico do Planalto Central,
parecia ainda mais límpido. A esplanada dos ministérios, normalmente tomada por servidores públicos e políticos, estava repleta de fiéis e curiosos que aguardavam ansiosamente a chegada do Papa Francisco. Bernardo conseguiu se esgueirar entre as pessoas até chegar aos degraus da catedral, seu lugar favorito. Desta vez, porém, não conseguiu sentar-se ali. Havia seguranças por toda a parte e barreiras que mantinham o público a uma certa distância. O menino observava tudo com fascínio, especialmente os fotógrafos, que se posicionavam estrategicamente para registrar o momento histórico. Dona Celina, que coordenava um grupo de voluntários para a recepção, avistou Bernardo entre a multidão. Seu coração maternal apertou-se ao ver o menino sozinho, usando as mesmas roupas do dia anterior. Discretamente, aproximou-se dele. "Que bom que você veio, pequeno", sussurrou, colocando a mão em seu ombro. "Venha comigo, vou levá-lo para um lugar especial." Com a autoridade de quem conhecia todos na igreja, Dona Celina conduziu Bernardo para uma área mais reservada, próxima à entrada lateral da catedral. Ali, outras crianças já aguardavam, todas preparadas para entregar flores ao Papa quando ele chegasse. "Fique aqui com as outras crianças", orientou ela, entregando-lhe um pequeno buquê de lírios brancos. "Quando o Papa Francisco passar, você pode entregar as flores a ele." Os olhos de Bernardo brilharam diante das flores. Nunca havia segurado algo tão bonito e delicado em suas pequenas mãos. As outras crianças o olhavam com curiosidade, algumas sussurrando entre si, notando suas roupas simples e aparência descuidada. De repente, um burburinho crescente anunciou a chegada do Papa. Os sinos da catedral começaram a tocar e a multidão se agitou em expectativa. O Papa Francisco desceu de seu carro simples e seu sorriso caloroso iluminou o ambiente. Ele começou a caminhar lentamente, parando para cumprimentar as pessoas. Quando chegou próximo ao grupo de crianças, algo no pequeno Bernardo chamou sua atenção. Talvez fossem seus olhos, que carregavam uma mistura única de inocência e sofrimento. Ou talvez fosse a forma como ele segurava as flores, como se fossem o objeto mais precioso do mundo. O Papa Francisco parou diante dele, ignorando momentaneamente os protocolos e a agenda rigorosa. Abaixou-se para ficar na altura do menino e, com um sorriso gentil, perguntou seu nome. "Bernardo", respondeu ele, quase num sussurro, estendendo tremulamente as flores. O Papa não apenas aceitou as flores, mas também colocou a mão sobre a cabeça do menino em uma bênção silenciosa. Seus olhos encontraram os de Bernardo, e naquele momento algo inexplicável aconteceu. Era como se o tempo tivesse parado e uma conexão profunda se estabelecesse entre aquelas duas almas. Dona Celina, que observava a cena de perto, não conseguiu conter as lágrimas. Ela conhecia a história de Bernardo, sabia das dificuldades que ele enfrentava, e ver aquele momento de conexão genuína a emocionou profundamente. O Papa Francisco, conhecido por sua sensibilidade às necessidades dos mais vulneráveis, percebeu que havia algo especial naquele encontro. Fez um sinal para um de seus assessores e, quebrando mais uma vez o protocolo, pediu para conversar em particular com Dona Celina após a celebração. A missa que se seguiu foi especialmente significativa. Bernardo, ainda impactado pelo encontro, permaneceu quieto em um canto da igreja, observando tudo com olhos arregalados. O Papa, em sua homilia, falou sobre a importância de cuidar dos mais vulneráveis e sobre como pequenos gestos de amor podem transformar vidas. Após a celebração, enquanto a multidão se dispersava, Dona Celina foi chamada para uma reunião reservada com o Papa Francisco. Ela levou Bernardo consigo, sentindo que aquele poderia ser o momento decisivo para mudar a vida do menino. A reunião reservada com o Papa Francisco aconteceu em uma pequena sala adjacente à sacristia da catedral. O ambiente era simples, mas acolhedor, com uma janela que deixava entrar a luz dourada do entardecer de Brasília. Dona Celina explicou a situação de Bernardo, enquanto o menino permanecia sentado quietamente em uma cadeira, balançando as perninhas que mal tocavam o chão. O Papa ouviu atentamente cada palavra, seu olhar alternando entre a assistente social aposentada e o pequeno garoto. Em seus anos de ministério,
Havia encontrado muitas crianças em situação de vulnerabilidade, mas algo em Bernardo o tocava profundamente. Talvez fosse a dignidade silenciosa com que o menino carregava seu fardo, ou o brilho de esperança que ainda persistia em seus olhos, apesar de tudo. Temos que ajudar esta criança, disse o Papa Francisco, sua voz carregada de determinação. Ele se voltou para um de seus assessores, Monsenhor Ricardo Torelli, que imediatamente começou a fazer anotações. Foi neste momento que Dona Celina mencionou um casal que conhecia, Helena e Arthur Vasconcelos. Helena era pediatra no Hospital Regional da Asa Norte e Arthur trabalhava como professor na Universidade de Brasília. Eles haviam tentado ter filhos por anos, sem sucesso, e recentemente haviam começado a considerar a adoção. Eles são pessoas maravilhosas, explicou Dona Celina. Helena sempre quis ser mãe, e Arthur tem um dom especial com crianças. Já conversei com ele sobre Bernardo algumas vezes. O Papa Francisco sorriu, reconhecendo ali a mão da providência. Às vezes Deus escreve certo por linhas que nos parecem tortas, disse ele, citando um antigo provérbio. Enquanto os adultos conversavam, Bernardo havia encontrado um pequeno terço sobre a mesa. Suas mãozinhas percorriam as contas com curiosidade, e seus olhos pareciam hipnotizados pelo crucifixo prateado. O Papa notou o interesse do menino e, mais uma vez quebrando o protocolo, tirou de seu próprio bolso um terço simples, mas bonito. Este é para você, Bernardo, disse ele entregando o objeto ao menino. Cada conta representa uma oração, uma conversa com Deus. Quando você se sentir sozinho, pode segurá-lo e lembrar que nunca está realmente só. Os olhos de Bernardo se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma emoção que ele ainda não sabia nomear. Era a primeira vez que recebia um presente tão especial, algo que não era uma sobra ou doação de caridade, mas um objeto carregado de significado e afeto. Monsenhor Torelli, que havia saído momentaneamente da sala, retornou com notícias importantes. Ele havia feito alguns contatos e conseguido agilizar uma série de procedimentos burocráticos. O Conselho Tutelar da Asa Sul seria acionado imediatamente e uma equipe especializada faria uma avaliação completa da situação de Bernardo. O Papa Francisco precisava partir. Sua agenda em Brasília era extensa e outros compromissos o aguardavam. Antes de sair, porém, ele se ajoelhou novamente diante de Bernardo, colocando as mãos sobre seus ombros pequenos. Deus tem um plano especial para você, pequeno Bernardo, disse ele, com uma convicção que vinha do fundo de sua alma. Às vezes, precisamos passar por momentos difíceis para encontrar nosso verdadeiro caminho, mas agora você não está mais sozinho. Dona Celina ficou encarregada de cuidar de Bernardo temporariamente, com o apoio da paróquia e do Conselho Tutelar. Ela o levou para sua casa, um apartamento acolhedor na 308 Sul, onde pela primeira vez em muito tempo, o menino dormiria em uma cama limpa e confortável. Naquela noite, enquanto Bernardo adormecia agarrado ao terço que havia ganhado, Dona Celina fazia uma série de ligações. A primeira foi para Helena e Arthur, explicando tudo o que havia acontecido. O casal ficou profundamente emocionado e imediatamente se prontificou a ajudar. A segunda ligação foi para sua amiga no Conselho Tutelar, doutora Beatriz Mendonça, que prometeu dar prioridade ao caso. A terceira foi para o padre José Antônio, da Catedral, que organizaria uma rede de apoio dentro da comunidade católica. Os dias que se seguiram foram de intensas mudanças na vida de Bernardo. O apartamento de Dona Celina, com suas paredes repletas de quadros coloridos e prateleiras cheias de livros, tornou-se um refúgio seguro para o menino. Pela primeira vez em muito tempo, ele podia simplesmente ser criança. Helena e Arthur começaram a visitar com frequência, trazendo sempre pequenos presentes, um livro de histórias, um carrinho novo, roupas coloridas. Mas o maior presente era o carinho genuíno que demonstravam. Helena, com sua experiência como pediatra, sabia exatamente como se aproximar de Bernardo sem assustá-lo, respeitando seu tempo e espaço. Arthur, por sua vez, descobriu que compartilhavam o amor pelos dinossauros. Passou horas explicando a Bernardo sobre diferentes espécies, desenhando com ele e até prometendo levá-lo ao Museu Nacional
quando ele estivesse pronto. O professor universitário ficava maravilhado com a inteligência e curiosidade do menino, que absorvia cada nova informação com entusiasmo. Enquanto isso, nos bastidores, uma rede de proteção se formava. A doutora Sá. Beatriz Mendonça conduziu uma investigação minuciosa sobre a situação de Bernardo, descobrindo que Augusto Rangel, o tio, não tinha condições legais nem emocionais de manter a guarda do sobrinho. O homem, consumido por seus vícios, sequer contestou quando foi notificado sobre a possível perda da guarda. O caso ganhou atenção especial depois da intervenção do Papa Francisco. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal designou a doutora Marina Albuquerque, uma juíza conhecida por sua sensibilidade em casos envolvendo crianças, para acompanhar o processo. Ela agiu com rapidez e eficiência, entendendo a urgência da situação. Em uma tarde particularmente quente de setembro, Helena e Arthur foram chamados para uma reunião com a juíza. O casal estava nervoso, mas esperançoso. Haviam se preparado durante anos para serem pais, fazendo cursos, terapia e construindo uma estrutura familiar sólida. Agora, diante da possibilidade real de adotarem Bernardo, seus corações transbordavam de amor e expectativa. "Vocês entendem a responsabilidade que estão assumindo?" perguntou a doutora Marina, olhando-os nos olhos. "Bernardo é uma criança que passou por experiências traumáticas. Ele precisará de muito amor, paciência e apoio profissional para se recuperar." Helena e Arthur assentiram com convicção. "Nós estamos preparados", respondeu Helena, sua voz firme apesar da emoção. "Já amamos Bernardo como se fosse nosso filho. Queremos dar a ele não apenas um lar, mas uma família verdadeira." A juíza sorriu, satisfeita com a resposta. Ela havia acompanhado de perto as visitas monitoradas, lido os relatórios da equipe psicossocial e conversado pessoalmente com Bernardo. Estava convencida de que aquela era a melhor decisão para o menino. No dia seguinte, Dona Celina organizou um almoço especial em sua casa. Bernardo já estava mais falante, mais confiante, embora ainda tivesse momentos de introspecção e medo. Quando Helena e Arthur chegaram, trazendo consigo uma notícia que mudaria suas vidas para sempre, o menino brincava na sala com seus dinossauros de plástico. "Bernardo", chamou Dona Celina suavemente, "Helena e Arthur têm algo muito importante para conversar com você." O casal se sentou no tapete junto ao menino, entrando em seu mundo de brincadeiras antes de começar a conversa séria. Arthur pegou um dos dinossauros, um Tyrannosaurus Rex, e começou a fazer vozes engraçadas, arrancando risadas de Bernardo. "Você sabe o que é uma família?" perguntou Helena gentilmente, depois que as risadas diminuíram. Bernardo ficou pensativo por um momento. "É quando as pessoas cuidam umas das outras?" respondeu ele incerto. "Isso mesmo", sorriu Helena. "E você gostaria de fazer parte da nossa família? De ser nosso filho?" O apartamento dos Vasconcelos, localizado em uma das superquadras mais arborizadas da Asa Norte, ganhou vida nova com a chegada de Bernardo. Helena e Arthur haviam preparado um quarto especial para ele, com paredes em tons suaves de azul e uma decoração temática de dinossauros, incluindo adesivos que brilhavam no escuro, formando constelações no teto. A primeira noite de Bernardo em seu novo lar foi marcada por uma mistura de emoções. Enquanto admirava seu novo quarto, seus olhinhos brilhavam de encantamento, mas também havia um toque de apreensão em seu olhar. Helena percebeu sua inquietação e sentou-se com ele na cama nova, decorada com um edredom estampado de pterodáctilos. "Sabe, Bernardo", começou ela suavemente, "quando eu era pequena também tive que me mudar de casa. Eu ficava um pouco assustada nas primeiras noites, até me acostumar com os novos sons e lugares." O menino apertou o terço que o Papa Francisco havia lhe dado, um objeto que agora era seu amuleto de segurança. "Você também tinha medo do escuro?" perguntou ele, sua voz apenas um sussurro. "Sim, tinha." Helena sorriu, ligando um abajur em forma de T-Rex que projetava estrelinhas no teto. "Por isso escolhemos esta luminária especial para você. As estrelas podem ser suas companheiras enquanto você dorme." Arthur apareceu na porta do quarto, carregando um objeto peludo. "Olha só quem eu encontrei na sala querendo conhecer você", disse ele, apresentando um cachorro de pelúcia com orelhas caídas.
Ele estava meio perdido e precisando de um amigo. Será que você poderia cuidar dele? Os olhos de Bernardo se iluminaram ao receber o bichinho de pelúcia. Posso dar um nome para ele? Perguntou, já mais animado. Claro que pode. É seu agora, respondeu Arthur, sentando-se do outro lado da cama. Vou chamar ele de Rex, decidiu Bernardo após alguns segundos de contemplação, abraçando o cachorro com carinho. Aquela primeira semana foi de descobertas para todos. Helena e Arthur aprenderam que Bernardo acordava muito cedo, um hábito formado nos tempos difíceis. Em vez de tentar mudar isso imediatamente, eles adaptaram suas rotinas. Arthur, que normalmente preparava as aulas para a universidade à noite, passou a fazê-lo nas primeiras horas da manhã, compartilhando com Bernardo um chocolate quente especial que se tornou seu ritual matinal. Helena, por sua vez, descobriu que Bernardo tinha uma curiosidade natural pela medicina. Quando ela chegava do hospital, ele sempre queria saber sobre seus pacientes, especialmente as outras crianças. Ela respondia suas perguntas com paciência, adaptando as explicações ao seu entendimento e, sem perceber, plantando as primeiras sementes do que poderia ser uma futura vocação. Dona Celina visitava com frequência, trazendo sempre seus famosos bolinhos de chuva, que faziam Bernardo sorrir de orelha a orelha. Ela se tornara uma espécie de avó postiça, papel que desempenhava com alegria e dedicação. Em uma dessas visitas, trouxe uma notícia especial. O Papa Francisco havia enviado uma carta pessoal para Bernardo, abençoando sua nova família. A adaptação escolar foi outro desafio importante. Helena e Arthur escolheram uma escola pequena e acolhedora na mesma quadra onde moravam. A diretora, a professora Regina Campos, tinha experiência com crianças em situação de vulnerabilidade e montou uma equipe especial para acompanhar a integração de Bernardo. No primeiro dia de aula, Bernardo apertou forte a mão de Helena ao entrar na sala. Seus novos colegas o receberam com curiosidade e interesse, especialmente quando viram sua mochila de dinossauros. Uma menina chamada Sofia Ribeiro, que também adorava paleontologia, aproximou-se dele durante o intervalo, estabelecendo o que seria o início de uma grande amizade. As sessões de terapia com a doutora Patrícia Lourenço, uma psicóloga infantil recomendada pelo hospital onde Helena trabalhava, tornaram-se um espaço seguro para Bernardo processar suas emoções. Através de jogos e desenhos, ele começava a expressar seus medos e esperanças, construindo aos poucos uma nova narrativa para sua história. Com a chegada da primavera em Brasília, o parque da cidade se tornou o lugar favorito de Bernardo para os passeios de fim de semana com sua nova família. As árvores do cerrado, com suas formas retorcidas e flores coloridas, criavam um cenário perfeito para as aventuras que Arthur inventava, transformando cada caminhada em uma expedição paleontológica. Em um desses passeios, encontraram por acaso Sofia e seus pais, transformando o que seria uma manhã comum em um momento especial. As duas crianças correram juntas pelo parque, imaginando que cada árvore antiga poderia esconder fósseis de dinossauros, enquanto os adultos conversavam e riam de suas teorias criativas. É incrível como ele mudou, comentou Helena com Arthur, observando Bernardo brincar despreocupadamente. Lembra como ele era quietinho no começo? Arthur sorriu, lembrando-se dos primeiros dias. Ele só precisava se sentir seguro para mostrar quem realmente é, respondeu, apertando carinhosamente a mão da esposa. A transformação de Bernardo era visível para todos que o conheciam. Na escola, a professora Regina notava como ele participava cada vez mais das atividades, especialmente durante as aulas de ciências. Seu conhecimento sobre dinossauros impressionava não apenas os colegas, mas também os professores. Um dia, durante uma aula especial sobre família, a professora pediu que cada aluno desenhasse sua árvore genealógica. Bernardo ficou parado por um momento, seu lápis suspenso sobre o papel em branco. Sofia, que sentava ao seu lado, percebeu sua hesitação. "Você pode desenhar 2 famílias", sussurrou ela. "Minha prima também tem 2, e ela diz que isso significa que tem ainda mais pessoas para amar." Aquelas palavras simples de uma criança tocaram profundamente o coração de Bernardo. Ele começou a desenhar, incluindo seus pais biológicos em um lado do papel e Helena e Arthur no outro,
unidos por um grande coração no meio. Quando mostrou o desenho para a professora, ela teve que conter as lágrimas de emoção. Em casa, Helena e Arthur criaram um ritual especial para fortalecer os laços familiares. Todas as noites antes de dormir, eles se reuniam no quarto de Bernardo para o que chamavam de Hora da Gratidão. Cada um compartilhava algo bom que havia acontecido durante o dia e algo pelo qual eram gratos. Hoje estou agradecido porque a Sofia me ensinou que posso ter duas famílias, disse Bernardo em uma dessas noites, surpreendendo Helena e Arthur com sua profundidade. Helena o abraçou forte, sentindo seu coração transbordar de amor. E nós somos muito gratos por você ter escolhido ser parte da nossa família, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção. As sessões com a Dr. Patrícia também revelavam progressos significativos. Bernardo começava a falar mais abertamente sobre seus sentimentos e memórias. Em uma sessão particularmente importante, ele desenhou um grande arco-íris ligando duas casas, uma representando seu passado e outra seu presente. O arco-íris é uma ponte, explicou ele à terapeuta. É triste às vezes, mas também é bonito, porque me trouxe até aqui. A sabedoria contida naquela explicação simples tocou profundamente a doutora Patrícia. Ela percebeu que Bernardo estava desenvolvendo uma compreensão saudável de sua história, integrando suas experiências passadas com seu presente de forma construtiva. O terço dado pelo Papa Francisco continuava sendo um objeto especial para Bernardo, mas agora ele o guardava em uma pequena caixa decorada em sua mesa de cabeceira, junto com outras lembranças importantes. Uma foto com Dona Celina, um desenho feito por Sofia e uma pena de arara que encontrou no parque da cidade durante um de seus passeios paleontológicos. O tempo passou rapidamente e Bernardo completou seu primeiro ano com os Vasconcelos. Para celebrar a data especial, Helena e Arthur organizaram uma festa no salão de festas do prédio, decorado com o tema que ainda era a paixão do menino: dinossauros. Dona Celina preparou um bolo espetacular em forma de T-Rex, e Sofia ajudou na decoração dos cupcakes com pequenas pegadas de dinossauro feitas de chocolate. Durante a festa, enquanto as crianças brincavam animadamente, Helena notou Bernardo observando atentamente um menino que estava sozinho em um canto. Era Miguel Santos, um garoto novo na escola, que havia chegado recentemente de um abrigo. Sem que ninguém precisasse dizer nada, Bernardo se aproximou dele. "Quer ver minha coleção de dinossauros?" perguntou ele, estendendo a mão para Miguel. "Tenho até um Velociraptor que brilha no escuro." Arthur, que observava a cena de longe, sentiu seu coração se encher de orgulho. Era a primeira vez que via Bernardo tomar a iniciativa de se aproximar de alguém assim, especialmente de outra criança em situação vulnerável. Na semana seguinte, durante uma visita ao Hospital Regional da Asa Norte, onde Helena trabalhava, aconteceu algo que mudaria ainda mais a vida de Bernardo. Enquanto esperava sua mãe terminar uma consulta, ele conheceu Clara, uma menina de sua idade que estava internada para tratamento. Clara estava triste porque havia perdido seus brinquedos durante uma mudança repentina. Sem hesitar, Bernardo pediu permissão a Arthur para buscar alguns de seus dinossauros em casa e levar para Clara. "Ela precisa mais do que eu", explicou ele, com uma maturidade que surpreendeu a todos. Este gesto simples não passou despercebido pela doutora Fernanda Buarque, coordenadora do setor de pediatria. Ela conversou longamente com Helena sobre como gestos assim faziam diferença na recuperação das crianças internadas. "Sabe, Helena", comentou a doutora Fernanda, "poderíamos criar um projeto aqui no hospital. Algo que ajudasse as crianças internadas a se sentirem menos sozinhas." A ideia começou a tomar forma quando Bernardo, ao ouvir a conversa, sugeriu que poderiam contar histórias sobre dinossauros para as crianças. "Quando eu estou triste, pensar em dinossauros sempre me ajuda", explicou ele. Helena e Arthur perceberam que seu filho estava desenvolvendo uma sensibilidade especial para ajudar outros. Em uma conversa com a doutora Patrícia, a psicóloga confirmou que esta era uma forma saudável de Bernardo processar suas próprias experiências. "Ele está transformando sua dor em algo positivo", explicou a terapeuta. "É um mecanismo de cura muito poderoso." O projeto começou pequeno,
com Bernardo e Sofia visitando as crianças internadas uma vez por semana, sempre acompanhados por Helena ou Arthur. Eles levavam livros, brinquedos e, é claro, muitas histórias sobre dinossauros. A professora Regina, ao saber da iniciativa, sugeriu que outros alunos da escola também participassem. Logo, o que começou como uma simples visita se transformou em um projeto estruturado. A doutora Fernanda conseguiu um espaço no hospital que foi transformado em uma brinquedoteca temática, com uma decoração que misturava elementos do cerrado brasileiro com dinossauros. As paredes foram pintadas com um mural colorido, obra de um artista local que se voluntariou após ouvir sobre o projeto. Dona Celina, sempre presente, mobilizou a comunidade da igreja para arrecadar brinquedos e livros. O padre José Antônio, lembrando da visita do Papa Francisco que havia mudado a vida de Bernardo, conseguiu uma bênção especial de Roma para o projeto. Em uma tarde particularmente especial, enquanto contava uma história para um grupo de crianças internadas, Bernardo notou uma menina que o observava com curiosidade. Ela segurava um terço muito parecido com o que ele havia ganhado do Papa. "Você também tem um?" perguntou ela, mostrando o terço. Bernardo sorriu, sentindo uma conexão imediata. "Sim, ganhei do Papa Francisco. É como um amigo que me ajuda quando estou com medo." "Eu também fico com medo às vezes", confessou a menina. O projeto no Hospital Regional da Asa Norte cresceu mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. A doutora Fernanda Buarque percebeu que as crianças internadas respondiam melhor aos tratamentos nos dias em que Bernardo e seus amigos visitavam. Os sorrisos eram mais frequentes, e até mesmo os casos mais difíceis mostravam sinais de melhora. Helena, observando o impacto positivo das visitas, decidiu documentar os resultados. Com a ajuda de Arthur, começou a coletar dados e depoimentos das famílias. O trabalho chamou a atenção da UNB, onde Arthur lecionava, e logo se transformou em um projeto de extensão universitária. "É incrível como uma ideia simples pode fazer tanta diferença", comentou Arthur durante uma reunião com o reitor da universidade, Dr. Roberto Queiroz. Tudo começou com um menino querendo compartilhar seus dinossauros. O reitor, impressionado com os resultados preliminares, ofereceu suporte institucional ao projeto. Estudantes de diversos cursos, pedagogia, psicologia, medicina e até mesmo geologia, começaram a se envolver voluntariamente. A participação dos estudantes de geologia foi especialmente significativa, pois eles traziam fósseis e minerais para mostrar às crianças, expandindo o interesse além dos dinossauros. Em casa, Bernardo continuava sua própria jornada de crescimento. Seu quarto, antes decorado apenas com dinossauros, agora incluía um pequeno escritório, onde ele guardava seus livros e desenhos. Na parede, um mural de cortiça exibia cartas e desenhos das crianças do hospital. Cada um deles uma lembrança especial de uma vida tocada. Sofia, sua melhor amiga, continuava sendo sua parceira inseparável nas visitas ao hospital. Juntos, eles desenvolveram uma série de atividades especiais: caça ao tesouro com pistas sobre dinossauros, oficinas de desenho e até mesmo um jornal infantil chamado O Dino Repórter, onde publicavam histórias e desenhos feitos pelas crianças internadas. Um dia, enquanto organizavam materiais para mais uma visita, Sofia fez uma observação perspicaz. "Sabia que você é tipo um dinossauro bom, Bernardo? Você ajuda a proteger outras pessoas, como um maiasaura." Bernardo riu da comparação, mas entendeu o que ela queria dizer. O maiasaura, como Arthur havia lhe ensinado, era conhecido como o dinossauro boa-mãe, por cuidar muito bem de seus filhotes. A doutora Patrícia, em suas sessões semanais, notava como Bernardo estava desenvolvendo uma compreensão mais profunda de suas próprias experiências através do trabalho voluntário. Às vezes, ajudar outros é a melhor forma de nos ajudarmos, ela comentou em uma conversa com Helena e Arthur. O projeto também teve um impacto inesperado na comunidade médica. Outros hospitais da região começaram a se interessar pela iniciativa, e a doutora Fernanda foi convidada para apresentar os resultados em um congresso de pediatria em São Paulo. O que começou como uma forma de confortar crianças internadas
se transformou em um modelo de humanização hospitalar, explicou ela durante sua apresentação. E tudo isso graças à sensibilidade de um menino que conhecia bem a dor da solidão. Em casa, durante um jantar especial para celebrar o sucesso do projeto, Bernardo surpreendeu seus pais com uma pergunta. Será que existem outras crianças como eu era antes, que precisam de ajuda? Helena e Arthur trocaram olhares emocionados. Sim, filho, respondeu Helena suavemente. Existem muitas crianças que precisam de ajuda. Então precisamos fazer mais, disse Bernardo com convicção. Podemos usar o projeto do hospital para ajudar outras crianças também, não só as que estão doentes. Arthur sorriu, orgulhoso da maturidade de seu filho. E como você acha que podemos fazer isso? Perguntou genuinamente interessado nas ideias do menino. Bem, começou Bernardo, seus olhos brilhando com entusiasmo. Podíamos começar falando com a professora Regina. Tem muitas crianças na escola que às vezes parecem tristes, como o Miguel estava no começo. A sugestão de Bernardo para expandir o projeto ganhou vida própria. A professora Regina, entusiasmada com a ideia, organizou uma reunião especial com o conselho escolar para discutir como poderiam implementar um programa de apoio mais amplo. A escola, localizada em uma área privilegiada da Asa Norte, tinha recursos que poderiam beneficiar muitas outras crianças. O que Bernardo propõe, explicou a professora Regina durante a reunião, é usar nossa experiência com o projeto do hospital para criar uma rede de apoio mais ampla, começando aqui, na nossa própria escola. A proposta inicial era simples: criar um clube de leitura e atividades após o horário escolar, onde crianças de diferentes realidades pudessem se encontrar e compartilhar experiências. O tema dos dinossauros, que havia funcionado tão bem no hospital, seria apenas um dos muitos assuntos abordados. Arthur, com sua experiência acadêmica, ajudou a estruturar o programa. As crianças aprendem melhor quando se sentem seguras e acolhidas, explicou ele durante uma das reuniões de planejamento. O que funcionou no hospital pode funcionar aqui também, mas precisamos adaptar para o contexto escolar. Helena, por sua vez, mobilizou seus contatos no meio médico para garantir acompanhamento psicológico e pediátrico para as crianças que necessitassem. A doutora Patrícia se ofereceu para supervisionar um grupo de estagiários de psicologia que poderiam dar suporte ao projeto. O programa foi batizado de Amigos dos Dinos, uma sugestão de Sofia que mantinha viva a conexão com as origens do projeto. Mas agora, além dos dinossauros, havia oficinas de arte, música, contação de histórias e até mesmo um pequeno laboratório de ciências, montado com a ajuda dos estudantes da UNB. Miguel, que havia se tornado um dos melhores amigos de Bernardo, teve um papel fundamental no desenvolvimento das atividades. Sua experiência no abrigo o tornava especialmente sensível às necessidades das crianças em situações vulneráveis. Às vezes, tudo que uma criança precisa é alguém que a escute de verdade, disse ele durante uma das reuniões de planejamento, surpreendendo os adultos com sua sabedoria. O projeto começou a atrair a atenção de outras escolas da região. A Secretaria de Educação do Distrito Federal enviou representantes para conhecer a iniciativa, interessada em replicar o modelo em outras unidades de ensino. Dona Celina, que continuava sendo uma presença constante na vida de Bernardo, mobilizou sua rede de contatos na igreja e na comunidade. Suas famosas reuniões de planejamento, sempre acompanhadas de bolinhos de chuva, tornaram-se um ponto de encontro para voluntários e apoiadores do projeto. Um dia, enquanto organizavam materiais para uma nova oficina, Bernardo encontrou seu antigo terço, aquele que havia ganhado do Papa Francisco. Segurando-o, teve uma ideia. E se fizéssemos um mural com histórias de superação? Não só a minha, mas de todas as crianças que passaram por momentos difíceis e conseguiram seguir em frente? A ideia foi imediatamente abraçada por todos. Sofia, com seu talento para a arte, começou a desenhar um grande painel que seria instalado no corredor principal da escola. Cada criança poderia contribuir com um pedaço de sua história, criando um mosaico de experiências e esperança. Mas tem que ter dinossauros também, insistiu Bernardo, fazendo todos rirem. Eles também são uma história de superação, não é, pai?
Arthur sorriu, abraçando o filho. Sim, são sim. Os dinossauros nos ensinam que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O mural começou a tomar forma, com histórias sendo adicionadas a cada semana. Algumas eram tristes, outras alegres, mas todas tinham um elemento em comum: a esperança. E é claro, havia pequenos dinossauros escondidos entre as histórias, como guardiões silenciosos das memórias compartilhadas. A primavera em Brasília trouxe mais do que as flores do cerrado naquele ano. O projeto Amigos dos Dinos havia se transformado em um movimento que ultrapassava os muros da escola. O mural de histórias, iniciado por Bernardo, tornou-se um símbolo de esperança e transformação, atraindo visitantes de várias partes do Distrito Federal. Em uma manhã especialmente significativa, a escola recebeu uma visita que ninguém esperava. Uma equipe da TV local havia se interessado pela história do projeto e queria fazer uma reportagem. Bernardo, inicialmente tímido com a ideia de aparecer na televisão, encontrou coragem ao pensar em quantas outras crianças poderiam ser ajudadas se conhecessem o projeto. Não precisa ter medo, Sofia sussurrou para ele antes da entrevista. É só imaginar que você está contando uma história sobre dinossauros, como fazemos no hospital. A reportagem focou não apenas no projeto, mas na transformação pessoal de Bernardo. Com sensibilidade, a jornalista Paula Mendes conduziu a entrevista de forma a mostrar como uma criança podia fazer a diferença na vida de outras pessoas. O que você diria para outras crianças que estão passando por momentos difíceis? Perguntou a jornalista. Bernardo pensou por um momento antes de responder. Eu diria que elas não estão sozinhas. Assim como os dinossauros não viviam sozinhos, nós também precisamos uns dos outros. E sempre existe alguém disposto a ajudar, mesmo quando não parece. A resposta, em sua simplicidade infantil, mas profunda sabedoria, emocionou todos os presentes. Helena e Arthur, observando de longe, mal podiam conter as lágrimas de orgulho. A matéria foi ao ar em um domingo à noite, e o impacto foi imediato. Na segunda-feira, o telefone da escola não parou de tocar. Outras instituições de ensino queriam conhecer o projeto. Famílias ofereciam-se para ajudar, e empresas locais manifestavam interesse em apoiar a iniciativa. O Dr. Roberto Queiroz, reitor da UNB, propôs a criação de um programa de extensão universitária permanente, baseado no modelo do Amigos dos Dinos. A ideia era usar a experiência bem-sucedida para treinar futuros educadores e profissionais de saúde em práticas de acolhimento e suporte emocional. O que começou como um ato de carinho de um menino se transformou em um modelo de intervenção social, explicou ele durante uma reunião com seu conselho. Não podemos deixar essa oportunidade de aprendizado se perder. A doutora Fernanda Buarque, do Hospital Regional da Asa Norte, apresentou dados mostrando como o projeto havia impactado positivamente a recuperação das crianças internadas. Os números eram impressionantes: redução no tempo de internação, menor necessidade de medicação para a ansiedade e melhora significativa nos indicadores de bem-estar emocional. Em casa, Bernardo continuava sendo o mesmo menino doce e thoughtful. Uma noite, enquanto brincava com seus dinossauros antes de dormir, ele fez uma pergunta que pegou Helena de surpresa. Mãe, você acha que meus pais biológicos ficariam orgulhosos de mim? Helena sentou-se na cama ao lado dele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Tenho certeza que sim, meu amor. Você transformou sua experiência em algo que ajuda outras pessoas. Não existe motivo maior de orgulho que esse. Bernardo abraçou forte seu T-Rex de pelúcia, pensativo. Sabe, às vezes eu fico triste pensando neles. Mas aí eu lembro que agora tenho duas famílias, uma no céu e outra aqui. E todas as crianças que a gente ajuda também são um pouco da nossa família, não é? Arthur, que estava passando pelo corredor e ouviu a conversa, entrou no quarto e sentou-se do outro lado da cama. É exatamente isso, filho. Família é muito mais do que sangue. É amor, é cuidado, é querer o bem do outro. Uma carta especial chegou à casa dos Vasconcelos em uma manhã de outono. O envelope, com o selo do Vaticano, trazia notícias que ninguém esperava. O Papa Francisco viria novamente a Brasília e havia expressado o desejo específico de visitar o projeto Amigos dos Dinos.
A notícia pegou todos de surpresa. Bernardo, agora com 10 anos, mal podia acreditar que veria novamente aquele que havia mudado sua vida 5 anos atrás. O projeto que nascera de um encontro casual na catedral havia se transformado em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. É como um ciclo se fechando, observou Dona Celina, seus olhos marejados, enquanto ajudava nos preparativos para a visita. O projeto agora atendia centenas de crianças em diversos pontos do Distrito Federal, com núcleos no Hospital Regional da Asa Norte, em escolas públicas e em centros comunitários. A UNB havia estabelecido um centro de estudos dedicado a replicar e aperfeiçoar o modelo do projeto. Arthur coordenava uma equipe multidisciplinar que documentava os resultados e desenvolvia novas metodologias de acolhimento e suporte emocional para crianças em situação de vulnerabilidade. Helena, por sua vez, havia se especializado em pediatria social, usando sua experiência no projeto para transformar a forma como o sistema de saúde lidava com crianças em situações difíceis. Seu trabalho estava inspirando mudanças em hospitais de todo o país. Na semana anterior à visita do Papa, a escola organizou uma exposição especial. O mural de histórias, que começara com a ideia simples de Bernardo, agora ocupava vários painéis e incluía relatos de centenas de crianças. Cada história era única, mas todas compartilhavam uma mensagem comum de esperança e superação. Sofia, que continuava sendo a melhor amiga de Bernardo, havia se tornado uma artista talentosa. Seus desenhos de dinossauros, que ilustravam as histórias do mural, tinham um estilo único que combinava realismo científico com uma sensibilidade especial para capturar emoções. "Olha só essa foto antiga", disse Miguel, mostrando a Bernardo uma imagem do primeiro dia do projeto no hospital. Quem diria que aquela primeira visita com uns poucos dinossauros de brinquedo se transformaria em tudo isso? A foto mostrava Bernardo, bem menor, sentado em uma cama de hospital ao lado de Clara, a primeira paciente que ele havia ajudado. Clara, agora, era uma das voluntárias mais ativas do projeto, sempre presente nas atividades com as crianças internadas. Na véspera da visita do Papa, Bernardo passou um tempo sozinho em seu quarto, contemplando o terço que havia guardado todos esses anos. O objeto, embora um pouco desgastado pelo tempo, ainda carregava o mesmo significado especial. "Filho", chamou Helena suavemente da porta. "Está tudo bem?" Bernardo sorriu para sua mãe. "Estou só pensando. Você acha que o Papa Francisco vai se lembrar de mim?" Helena sentou-se ao lado dele na cama. "Como alguém poderia esquecer você, meu amor? Além disso, olha só tudo o que aconteceu depois daquele primeiro encontro. Você transformou um momento difícil em algo que ajuda tantas outras pessoas." Arthur juntou-se a eles, trazendo uma pasta grossa cheia de documentos. "Olha só o que separei para mostrar ao Papa amanhã", disse ele abrindo a pasta. "São todos os relatórios do projeto, com histórias de cada criança que ajudamos nesses anos." Os olhos de Bernardo brilharam ao ver as fotos e relatos. Cada página contava uma história de transformação. Cada sorriso capturado nas imagens representava uma vida tocada pelo projeto que havia nascido de seu próprio processo de cura. O dia amanheceu com aquele céu azul intenso que só Brasília possui. A Catedral Metropolitana, onde tudo havia começado, estava especialmente decorada para receber novamente o Papa Francisco. Desta vez, porém, o motivo da visita era celebrar como um pequeno gesto de compaixão havia se transformado em um movimento de amor e esperança. Bernardo estava nervoso, mas de um jeito diferente do que estivera 5 anos antes. Agora, vestido com uma camisa azul escolhida especialmente para a ocasião, ele se preparava não apenas para reencontrar o Papa, mas para apresentar o resultado de anos de trabalho e dedicação. O espaço em frente à catedral havia sido transformado em uma grande exposição ao ar livre. Painéis contavam a história do projeto Amigos dos Dinos, desde seu início modesto até seu impacto atual. Fotografias, desenhos e depoimentos mostravam como a iniciativa havia mudado a vida de centenas de crianças. Sofia havia preparado uma surpresa especial, um grande mural em que dinossauros diferentes representavam cada fase do projeto. "Vê só", explicou ela a Bernardo.
Cada dinossauro simboliza uma parte da nossa jornada. O Maiasaura representa o cuidado com as crianças do hospital, o Triceratops, a força da nossa união, e o T-Rex. Bem, esse é você, sempre protegendo os outros. Quando o Papa Francisco chegou, foi recebido por uma apresentação especial do coral infantil, formado por crianças do projeto. Elas cantavam uma música composta especialmente para a ocasião, com letra que falava sobre esperança e recomeços. O momento mais emocionante foi quando Bernardo se aproximou para cumprimentar o Papa. O garoto carregava consigo o terço que havia recebido anos antes, agora acompanhado de um álbum com histórias de transformação. "Santo Padre", disse ele, sua voz firme apesar da emoção. "Aquele dia mudou minha vida, e através dessa mudança, pudemos ajudar muitas outras crianças a encontrarem seu caminho também." O Papa Francisco, visivelmente emocionado, abraçou Bernardo. "Você entendeu a essência do amor cristão, meu filho", disse ele. "Transformou sua própria dor em instrumento de cura para outros." Durante a cerimônia que se seguiu, histórias foram compartilhadas. Miguel falou sobre como o projeto havia mudado sua perspectiva de vida após sair do abrigo. Clara contou como as visitas de Bernardo no hospital haviam dado a ela força para lutar contra sua doença. Uma após outra, pessoas se levantavam para contar como o Amigos dos Dinos havia tocado suas vidas. A doutora Fernanda apresentou os resultados oficiais do programa no hospital. Centenas de crianças atendidas, redução significativa no tempo médio de internação, melhora nos indicadores de saúde mental. O projeto havia se tornado um modelo de humanização hospitalar estudado em todo o país. O doutor Roberto Queiroz anunciou que a UNB estava estabelecendo uma bolsa de estudos especial, chamada Bolsa Bernardo Cavalcante, destinada a estudantes que desenvolvessem projetos sociais inovadores. Ao final da cerimônia, Bernardo subiu ao púlpito para fazer um agradecimento especial. Olhou para Helena e Arthur, seus pais que o haviam acolhido com tanto amor, para Dona Celina, que havia sido um anjo em sua vida, para Sofia e Miguel, amigos inseparáveis em sua jornada, para todas as crianças que haviam compartilhado suas histórias e seus sorrisos. "Aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue", disse ele, sua voz embargada pela emoção. "Família é quem nos acolhe, quem nos ajuda a crescer, quem nos ensina a amar. E hoje, graças ao projeto, nossa família cresceu muito mais do que poderíamos imaginar." O Papa Francisco, ao final da celebração, fez um anúncio surpresa. O projeto Amigos dos Dinos seria replicado em hospitais e escolas de outros países, levando esperança e transformação para crianças em todo o mundo. Naquela noite, de volta em casa, Bernardo sentou-se em sua cama, ainda processando todos os acontecimentos do dia. Helena e Arthur entraram no quarto para dar boa noite, como faziam todos os dias desde que ele chegara em suas vidas. "Sabe de uma coisa?", disse Bernardo, sorrindo para seus pais. "Acho que entendi por que gosto tanto de dinossauros. Eles nos ensinam que mesmo quando parece que tudo está perdido, a vida encontra um jeito de seguir em frente, e às vezes, das coisas mais difíceis, nascem as histórias mais bonitas."